Olá, turma! Hoje a gente vai falar um pouco sobre lendas, que é um gênero textual que se enquadra no tipo narrativo, que sempre busca contar histórias fictícias. A gente tem que ter esse conceito em mente, de que não são histórias verídicas, não aconteceram realmente. A gente vê a partir do que a gente conhece aqui no Piauí, a gente tem algumas lendas locais, né? A principal que a gente conhece aqui de Teresina é a lenda do Cabeça de Cuia. E a gente tem que saber que aquilo ali não aconteceu de verdade. São lendas, são histórias fictícias, né? Que são contadas de geração em geração. Então, são contadas como? São contadas oralmente. As pessoas vão falando, os seus avós foram contando para os filhos, que contaram para vocês, e assim sucessivamente. Desde a época que surgiram as primeiras histórias sobre isso. Então, o objetivo de uma lenda é explicar fatos e fenômenos da natureza. Alguns fatos, né, a gente tenta enquadrar nessas lendas. Eu tenho certeza que a maioria das que vocês conhecem são relacionadas à natureza, coisas que acontecem na natureza. O local geralmente são rios, florestas, mares. Tudo isso está relacionado à natureza, né? É um elemento da narrativa muito importante, que é o local, o lugar, né? O espaço. A gente vai ver cada um desses elementos da narrativa. O que a gente precisa saber é que o público-alvo são todas as pessoas. A maioria dos gêneros que a gente estuda, o público-alvo são todas as pessoas. Mas, se vocês querem especificar, vocês podem dizer que mais especificamente, principalmente, pessoas que gostam de lendas, né? Mas todas as pessoas podem ter acesso a lendas. O público-alvo são todas as pessoas, não são só jovens, não são só adultos. E as principais características é a questão dela ser uma narrativa ficcional. Se é uma narrativa, ela conta uma história. Se é ficcional, é uma história de ficção que não aconteceu na realidade. E ela vai explicar a origem de alguma coisa. E vai apresentar os elementos da narrativa. Que elementos são esses? Narrador, personagem, espaço, tempo e enredo. O que é o narrador, gente? Bom, o narrador, ele é quem vai contar a história. Essa história, geralmente, nas lendas, ela é contada na terceira pessoa. Isso significa que o narrador não participa da história e ele é apenas observador. Ele conta a história de outra pessoa. Mas a gente sabe que histórias narrativas podem ter narrador observador e podem ter narrador personagem. Narrador personagem é aquele que participa da história. É uma regra uma lenda ser contada por outra pessoa? Não é. Mas a gente vê que em grande maioria, como são histórias contadas de geração em geração, e dificilmente você vai pegar o Cabeça de Cuia e vai ler a história dele, ele contando. Aí já seria uma nova escrita. Então, geralmente vocês vão se deparar com um narrador observador nesse tipo de texto, né? Que vem na terceira pessoa. Os personagens, né? Toda narrativa precisa ter um personagem. No caso de cada uma das lendas, o personagem é aquele que está inserido na história, né? Tem um personagem principal, às vezes eu tenho personagens secundários, às vezes eu tenho um antagonista, que a gente pode até chamar de vilão. Eu terei também o espaço, que é onde ocorre a narrativa, como, por exemplo, a floresta, o rio, a praia, né? O tempo é quando acontece, né? Se é de dia, de noite, eu posso encontrar esses demarcadores de tempo, às vezes, inseridos na narrativa, e posso pedir para identificá-los, por exemplo. São coisas que vocês precisam ter em mente até mesmo na hora da própria produção de vocês. O que vocês vão utilizar, que horas vai se passar a lenda de vocês, isso é muito importante, e principalmente o espaço. Acredito que nesse tipo textual, o principal é o espaço, né, o personagem, e principalmente, gente, o enredo. O que é o enredo é a própria história. Então, tudo que está acontecendo ali, a história do início ao fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, constitui o enredo. Tudo bem? Esses são os elementos da narrativa. Lembrando que tipo textual é uma coisa e gênero textual é outra. Eu tenho o gênero que a gente está vendo são lendas.
E o tipo textual de lenda é narrativo, texto narrativo. A origem das lendas, elas são 3, basicamente. Origem indígena, africana e portuguesa. Eu não conheço de origem portuguesa ou de origem africana. É mais difícil. O mais comum, nós brasileiros, o mais comum da gente conhecer são as lendas indígenas, como a lenda do Curupira, a lenda da Iara, outras lendas inúmeras que eu poderia colocar aqui, né? Então, essas lendas têm a base delas é a natureza e fenômenos, acidentes, tentando explicar algumas coisas que acontecem na nossa natureza. Então, quando vocês virem falando de natureza, geralmente sempre vai vir dizendo a Índia tal. Se está falando de Índia, está relacionado à natureza, são lendas de origem indígena, né? As lendas africanas, ela já tem um cunho mais supersticioso, significa que ela já vem mais de questão de crenças, de acreditar em alguma coisa, né? Como questão do orixá e Iemanjá, isso vai muito... Vocês sempre vão lembrar do mar, né? Aquela questão de usar branco, aquela superstição mesmo. Não é muito conhecido aqui, talvez por nós, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que cultuam disso e que acreditam de fato nessas lendas. Elas são utilizadas mesmo como superstição. Algumas pessoas acreditam de fato nessas lendas que foram reais. E muitas vezes essas lendas elas vêm com muito sofrimento, né? E cheia de ternura. Já as lendas portuguesas, elas apresentam um fundo religioso e histórico. Então, olha aqui o nome da lenda que eu coloquei como exemplo, que foi a lenda da Senhora da Lapa. Pelo nome já diz muito, né? Já vem de um cunho mais religioso, de uma coisa histórica. Também vem de acreditar. Muitas dessas lendas, tanto a indígena, quanto a africana, quanto a portuguesa, elas têm a ver com superstição. Só que cada uma tem a sua distinção. Indígena, lembrem da natureza. A africana tem muito disso de sofrimento e superstição. As portuguesas já são mais históricas e religiosas. Então, sempre vamos analisar essas questões dentro da lenda que a gente se deparar, para a gente ver qual a sua origem, que pode ser uma dessas 3. E agora a gente vai finalizar a nossa aula. Ela foi só uma aula introdutória para que a gente conhecesse um pouco das características da lenda e da origem das lendas. Até a nossa próxima aula.